Fala, nação tricolor! Estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês, para trazer informações do nosso São Paulo Futebol Clube e repercutir um pouco dos assuntos, porque sexta-feira chegou e amanhã é dia de clássico, é dia de majestoso, é dia de São Paulo e Corinthians no Morumbis. E a gente já fica como? Naquela ansiedade, né? A gente já fica naquele jeito, até porque você sabe que um clássico como esse, com São Paulo na situação que tá, ganha um tempero muito maior, não é mesmo? Você que está chegando, seja muito bem-vindo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Nós vamos falar hoje sobre algumas situações. Por exemplo, sobre a lateral direita do São Paulo. Cédric não foi bem na última partida contra o Bragantino, foi muito mal. Não é que não foi bem, não, ele foi muito mal, hein? Mas foi mal demais. E aí volta à tona a história do próprio lateral direito. E aí, será que o São Paulo deve ir no mercado? O São Paulo que tem lateral retornando, hein? Tem lateral retornando. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a questão do Damian Bobadilla. Parece que tem situação aí, hein? E também vamos falar sobre Lucas Moura, que é o assunto do momento no São Paulo. E se o São Paulo vai ou não no mercado. Bom, vamos começar falando sobre o Damian Bobadilla, pode ser? Damian Bobadilla, que ganhou a posição do Alisson no último jogo contra o Bragantino. E segundo informações trazidas pelo Alexander Vieira, o Damian Bobadilla ganhou a posição no treino, no campo. O Alisson não sentiu nada, o Alisson não teve nenhum problema. O Crespo achou melhor colocar o Bobadilla para ser parceiro de volância do Marcos Antônio. E aí a pergunta que fica, será que essa é uma nova dupla que está surgindo? Será que Marcos Antônio e Damian Bobadilla é uma nova dupla de volantes? Será que o Alisson está perdendo espaço no elenco do São Paulo? Nesse time titular do São Paulo? E olha, lembra você, o Damian Bobadilla, o São Paulo espera propostas. E se ele começar a se firmar, vai vender do mesmo jeito? Vai, porque precisa de dinheiro, não tem milagre, não é? Então, se chegar propostas, vai acabar vendendo. O Damian Bobadilla sendo titular, então pode ser que a vitrine dele aumente, ele jogando bem, pode ser que chegue realmente propostas, e aí o São Paulo faça a venda que ainda espera fazer deste jogador. Agora, eu vou ser bem sincero, o Alisson é muito bom, mas também não tem encaixado o futebol do Alisson, assim como o Pablo Maia. Eu até acho que os dois vão voltar, eu até acho que os dois vão se encaixar, porque são muito bons, mas eu acredito que nesse momento o Alisson e o Damian Bobadilla estão o Alisson e o Pablo Maia estão um degrau abaixo do Marcos Antônio e o Bobadilla. Olha que loucura, hein? Olha que loucura. Olha, parece loucura. A gente falando isso aqui, parece que a gente está falando a maior atrocidade do mundo. Mas é uma realidade. É uma realidade. O Alisson e o Pablo Maia hoje estão um passo atrás. E como o Crespo gosta daquele estilo de jogo de construir desde trás, isso pode ser um agravante para o Pablo Maia, principalmente. A gente sabe que eu prefiro muito o Pablo em forma, todo mundo saudável, todo mundo beleza. O Pablo Maia é e sempre será o titular do São Paulo, porque é um dos melhores volantes, principalmente primeiros volantes. Mas a negócio da bola no pé, aquela coisa toda, isso daí é o que pode pegar contra o Pablito, Pablito é o Pablo, né? O Pablo Maia contra o próprio Marcos Antônio e o Damian Bobadilla. E aí o Crespo, querendo ou não, com o Damian Bobadilla e o Marcos Antônio, ele tem uma dupla de volantes um pouco mais leves, né? Então esses dois aí, de repente, pode ser aí a nova dupla de volantes do São Paulo. Queria saber de você. Gostou dessa nova dupla de volantes? Você acha que esses dois aí dá match, dá química? Tem? Você acha que tem? Enfim, deixa nos comentários aí. Eu nem falei pra você, mas caramba, aqui esfriou de um jeito, né?
Eu coloquei blusa de novo, essa blusa que vocês já conhecem, que eu quase sempre gravo com essa blusa aqui, a minha toquinha, aquela coisa toda, né? Eu não tenho blusa do São Paulo, eu precisava ganhar uma, né? Às vezes o pessoal se pergunta, por que você grava de boné? Tá gravando de boné, eu sei que muita gente não gosta que usa boné em vídeo, mas depois eu vou mostrar o porquê que eu tô de boné, tá? Você vai se surpreender. Bom, falamos do Bobadilha, não é mesmo? Vamos falar bem rapidinho, passar sobre a questão de vendas de ingressos, tá? São Paulo confirmou mais de 35 mil ingressos vendidos para a partida contra o Corinthians. Então, devemos ter aí casa cheia. Eu achei que até ontem ia passar de 40 mil. Não passou. Passou de 35, que hoje deve passar de 40. E no sábado ainda deve vender mais um pouco. Devemos chegar aí a 50 mil pessoas no Morumbis. É o que eu imagino, é o que eu tenho aí de expectativa, tá bom? Vamos ver se acaba se concretizando. Vamos falar sobre Lucas Moura, porque o Lucas Moura tá vivendo aquele impasse nessa situação do joelho dele, que não é um problema como a gente pode dizer, não é problema ligamentar, não é problema no menisco, não é nenhum problema chamado problema grave. O problema é que o Lucas sente muitas dores ainda em determinado movimento. Até trouxe o Alexander Vieira, ou foi o Zanqueta? Agora não lembro, que eu acompanho os dois também. Mas um deles disse que de 9 movimentos que o Lucas precisa fazer, ele faz de forma dolorosa, que incomoda. E é um dos movimentos mais importantes do joelho no estilo de jogo do Lucas Moura. Então isso tem atrapalhado. E aí, chegou a informação de que o Lucas Moura só estará disponível em agosto. E isso pegou parte da torcida de surpresa. Mas passou batido uma informação que o GE divulgou, porque o GE conversou com o médico do Lucas, o Moisés Corren. Ele deu uma entrevista para o GE e disse que o prazo do retorno do jogador seria em 3 meses, ou seja, em agosto. Tentaram antecipar a volta dele, ele sentiu dores, aquela coisa toda, e aí perceberam que não valeria a pena. O que ele diz? Não chegou a ser uma ruptura completa, mas para especificamente este tipo de movimento dói. Um dos movimentos que a gente falava. Estou lendo um trecho aqui da fala dele. A lesão não é tão grave, mas para as características do atleta, o jogo de explosão, de arranque, a região posterior do joelho é importante. Tanto que ele consegue correr e fazer uma série de movimentos normais, mas são determinados movimentos, completou o médico Moisés Corren. Ou seja, estavam já planejando para ele voltar em agosto, tentaram antecipar, pelo que deu a entender, e aí não deu bom. Tomara que isso não tenha agravado. Agora, tá tudo dentro do prazo. O problema todo é que o DM do São Paulo é aquele negócio que você não pode confiar. E aí nós vamos muito de frente com a coletiva que deu o Crespo. Porque muita gente não está entendendo por que o Crespo está sendo tão duro. Ninguém está entendendo por que o Crespo está sendo tão pesado. Contratação você fala com a diretoria, lesão você fala com o departamento médico. Porque o Crespo não pode ter essa responsabilidade. Os treinadores do São Paulo, com todo respeito, tomaram na tarraqueta porque queriam ter esse tipo de responsabilidade e ser usado, como escudo dessa diretoria incompetente. Crespo não vai fazer isso. Tá muito claro que ele não vai servir de escudo para ninguém. E essa parte é muito boa e essa parte é muito importante. Crespo não vai se fazer de escudo. Muito bom. Agora, uma coisa que a gente precisa lembrar, tá? Uma coisa que a gente precisa lembrar. O DM do São Paulo é um dos DMs mais incompetentes do país, que nunca dá prazo para nada, sempre fica fazendo essa expectativa toda. Então, se o torcedor, parte da imprensa, teve a expectativa de que o Lucas poderia retornar, é porque o DM gerava essa expectativa. E a gente viu que não é bem isso, a gente viu que não é bem assim. Lucas, então, deve voltar
só a partir do dia 1º de agosto. Isso, querendo ou não, essa confirmação também dá uma tranquilidade para o próprio atleta, não é mesmo? Que não é tão pressionado. Por falar em pressionado, o Crespo pressiona a diretoria do São Paulo porque precisa de chegadas. Precisa de pelo menos 2 peças para o setor defensivo. Aí é um zagueiro e um lateral, é o que eu estou especulando aqui. Porém, entretanto, todavia, a gente sabe que as chegadas de atletas vão ser naqueles moldes. Livres no mercado, jogadores que estão aí para serem emprestados, jogadores que estão disponíveis e são negociáveis por outros clubes à medida de empréstimo com opção ou depois obrigação de compra. Hoje, o São Paulo não tem um pardal para dar água, não tem um pardal para puxar pelo rabo. Não tem dinheiro. Muito parecido comigo. Né? Por isso que eu gosto muito do São Paulo e está se identificando a cada mais comigo. Eu estou me identificando como São Paulo. Enfim. E a gente sabe que nessas situações o São Paulo não pode ter o luxo de escolher muito. É o que sobra. E aí, eu não sei se o que sobra é o suficiente ou é o que o nosso gloriosíssimo Hernan Crespo espera. Em contrapartida, Crespo pode receber o retorno de um lateral direito. 2 laterais do São Paulo estão fora. Um lesionado e o outro no Porto. E aí? O Mike Gomes, treina já de volta. Ele postou nas suas redes sociais, voltando, o emojizinho assim do amém. Bom lateral, menino promissor. Tomara que acabe dando certo. É um garoto que ainda não, se eu não me engano, ele não fez a sua estreia ainda pelo profissional, né? Tá voltando até com uma certa antecipação. A gente espera que esse jogador possa ter voltado recuperado 100% e, claro, possa estar apto a jogar. Lembrando que ele não estreou ainda. Outro lateral aí é o Moreira. Moreira pode voltar ao São Paulo, Hugo? Pode. Vai? Provavelmente não. Ah, mas eu não estou entendendo nada. É isso. Ele pode voltar? Pode, claro que pode. Se o São Paulo quiser, ele volta. Porém, a contratação do Moreira, a negociação do Moreira com o Porto está atrelada a algumas coisas. Dentre elas, a vinda daquele que você já esqueceu que está no São Paulo ganhando mais de 1 milhão. O Wendel, esse mesmo. Está atrelada à facilitação da saída do Wendel, além também de que, se o São Paulo quiser ter o Moreira, vai ter que sentar com o Porto e negociar. E aí, o Porto deve querer compensação para liberar um atleta que é do São Paulo, porque o São Paulo estaria quebrando o acordo com o Porto. Moreira tem sido titular no Porto B, tem ganhado espaço, não tem sofrido com lesões, imagina só. Seria uma baita opção para o nosso Hernan Crespo. Porém, é muito difícil que o Moreira volte, até porque, eu disse a vocês, o São Paulo não vai fazer movimentação para que ele acabe retornando, porque aí vai ter que botar a mão no bolso e quebrar um acordo, não é mesmo? E negociar com o Porto não anda muito fácil pelos lados do São Paulo. Enfim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Um forte abraço. Amanhã tem clássico. Meu Deus. E tá frio. Ah, eu falei que eu ia mostrar pra você porque eu tô de boné. Que eu preciso cortar o cabelo. Achou que era um maior, né? Não, é só que eu preciso cortar o cabelo. Isso aqui tá muito ruim, viu? Meu Deus. Forte abraço, gente. Tchau, vambora. Depois dessa tem que ir embora. Meu